Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. É com imenso prazer que a gente inicia mais um ciclo de aulas por aqui e agora com o tema o ponto e a reta. E de forma mais específica, nessa aula, a gente vai tratar da distância entre dois pontos. Vamos lá? Bom, galera, e o que veremos na aula? Inicialmente, a gente vai ver um conceito básico sobre distância entre dois pontos, um que já é do conhecimento de vocês, acredito eu, só para dar uma relembrada. Posteriormente, a gente vai para a distância entre dois pontos, reta paralela a um eixo, né? No nosso plano cartesiano. Depois, a gente vai para a distância entre dois pontos, reta não paralela a um eixo, né? O que já vai diferenciar desse segundo ponto. E por fim, a gente vai ver um exemplo diferente dos que a gente viu ao longo da aula e ver se a gente consegue aplicar, certo? Bom, pessoal, então vamos de forma bem básica, né? Recapitular aqui algo que acredito que vocês já devem ter conhecimento. Primeiro, como podemos determinar a distância entre um ponto A e um ponto B? A gente sabe que dois pontos eles determinam uma reta. Então, temos uma reta com o ponto A e o ponto B. Mas como que eu calcularia essa distância? Eu trouxe um exemplo bem prático, bem fácil, que acredito que nos anos de estudo de vocês, de escola, vocês já puderam se deparar com ele, que é quando eu sobreponho, né, esse segmento sobre uma régua. Então, a primeira coisa que se pode fazer é contar, calcular contando, né? No caso aqui, entre um e o outro, entre um número e outro, eu vou ter 1, né? No caso, 1 centímetro. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente teria que a distância entre A e B é 5. Mas a gente também pode fazer isso calculando. De que maneira? A gente pegaria o maior ponto, que é o meu ponto B, né? Ele está em uma extremidade maior, e diminuiria pelo menor ponto, que no caso é o ponto A. Então, se eu calcular, eu tenho que AB é igual a B menos A. Nesse caso, eu tenho que B é 8 e A é 3. Então, eu tenho que B menos A é 8 menos 3, que seria 5. Então, eu já encontraria a distância desse segmento. Vamos adiante? Agora, vamos dar continuidade com a distância entre dois pontos, reta paralela a um eixo. Quando a gente vê o tema, é necessário que a gente já entenda que esse conteúdo ele tem pré-requisitos, né? Ele precisa de conhecimentos como conhecimento de plano cartesiano, marcação de pontos, coordenadas, entre outros conhecimentos. Então, vamos tratar primeiramente relacionado ao eixo X. Ao ver aqui o plano cartesiano, é importante que a gente lembre, né, que temos o eixo X e o eixo Y. E que foram estabelecidos dois pontos, o ponto A, né, que está em menos 1 e 1, e o ponto B, que está em 3 e menos 1. Lembrando que o primeiro corresponde ao X e o segundo ao Y. Então, ao fazer isso, a gente quer descobrir a distância entre dois pontos, né? Descobrir a distância, nesse caso, entre A e B. E ao perceber que é paralelo, a gente consegue perceber que essas duas distâncias marcadas, elas são iguais. A gente só teve um deslocamento da reta para cima, né? Então, acontece da mesma forma. O meu ponto B, ele está localizado em 3. E o meu ponto A, ele está localizado em menos 1 em relação a X, que é onde a reta está paralela. Então, a gente consegue ver que esse segmento de reta B, ele é nada mais, nada menos do que o B, né? O meu B está localizado em 3, menos o A, que é menos 1. Então, a gente faz essa substituição e consegue ver que o meu segmento de reta ele vale 4. Ó. A gente pode confirmar fazendo a contagem. 1, 2, 3, 4. E da mesma forma acontece para o eixo Y, só que agora a reta ela vai estar
de acordo com o eixo y, e você vai usar os valores de y, ou seja, o 4 e o 2. E eu deixo em aberto para vocês darem uma treinada, certo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui por meio da reta não paralela a um eixo. Então, pessoal, quando a gente vê um segmento de reta AB, que não é paralelo ao eixo, uma das principais características é uma inclinação nesse segmento, como vocês podem perceber na imagem que acabou de surgir. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é como calcular AB, né? Como calcular esse segmento? Então, a gente vai conseguir calcular ele lembrando do Teorema de Pitágoras, que a gente já estudou anteriormente. O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado em triângulos, né? Então, por esse motivo, a gente lembra aqui, ó, desse triângulo que é apresentado no plano cartesiano. Então, ao observar esse triângulo, a gente vai para a definição de Teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado, no caso, meu maior lado, AB, ela é igual aos meus catetos ao quadrado, ou seja, AP ao quadrado mais BP ao quadrado. Então, após lembrar desse teorema, a gente se pergunta, como descobrir AP e BP? O que realmente é isso, né? Quais valores eu posso atribuir? Então, a gente sabe que o que a gente quer descobrir é AB. Mas a gente, como é a AP? A gente vê que a AP ela tem uma ligação direta com o eixo X, porque é paralelo ao eixo X, que a gente acabou de ver anteriormente. Então, por ser paralelo, ela vai ter um X maior aqui e um X que é menor, que ao diminuir eu consigo encontrar essa distância. Então, eu vou ter o meu XB e o meu XA. Da mesma forma, eu vou conseguir para BP, porque BP é paralelo ao eixo Y. Então, eu vou ter também um YB e um YA, que diminuídos darão a distância entre B e P. Então, após fazer isso, de forma a simplificar, a gente sabe que a AB, né, o segmento AB, vai ser a raiz do que a gente acabou de encontrar. Então, fazendo uma aplicação disso, a gente relembra, né, a fórmula que a gente encontrou e faz as substituições. Quando a gente faz as substituições, a gente percebe, né, que aqui eu tenho 5 no meu XB e 1 no meu XA, mais o 5 do meu YB, perdão, e 2 do YA, que é o menor aqui, e ambos ao quadrado. Realizando essa substituição, temos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que dá 16 mais 9, né? 16 mais 9, ao realizar o quadrado. Ao extrair essa raiz, temos resultado 5. Durante toda a apresentação, a gente viu exemplos que são ilustrados graficamente, mas as questões elas também aparecem sem uma ilustração, como a distância entre o ponto A e o ponto B, apresentando só as coordenadas. É necessário aqui que a gente lembre que em cada coordenada tem um ponto para x e para y, aqui chamado de xa e ya, assim como o B, né, que tem o xb e o yb. Então, após perceber isso e lembrar da fórmula, a gente percebe que é uma questão de substituição, né? Dessa modelagem que a gente fez, é uma questão de substituição. Então, ao substituir os valores aqui encontrados, como o valor de xa, o valor de xb, o valor de yb e o valor de ya, a gente realiza os cálculos e encontra que AB é a raiz de 58. E eu deixo aqui mais uma questão desse tipo para vocês analisarem. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima!